Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Você pode dormir, pode descansar, pode parar por um tempo e mesmo assim ele continua ali. Porque esse cansaço não nasce do que você está fazendo hoje, mas do que você continua carregando mesmo depois de já ter passado. A maior parte das pessoas não está cansada do presente, está cansada de viver com o peso do passado nas costas. E o mais curioso é que o passado é o único lugar onde nada mais pode ser mudado. Mesmo assim, é onde muita gente insiste em morar. Talvez o maior problema da nossa geração não seja falta de informação, nem falta de oportunidades, nem falta de fé. Talvez seja apego. Apego a quem a gente foi, apego ao que perdeu, apego ao que poderia ter sido. Apego a dores que já cumpriram seu papel, mas continuam sendo alimentadas. Existe um conforto estranho em sofrer pelo que é conhecido. O passado dói, mas ele é familiar. O futuro assusta, mas é incerto. E muita gente prefere a dor conhecida ao risco da mudança. Jesus resumiu tudo isso em uma frase simples e direta: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Isso não é uma ameaça, é um diagnóstico. Arar a terra não era algo simbólico ou romântico. Era pesado, exigia força, exigia foco. Quem arava olhando para trás não apenas saía do caminho, ele destruía o campo inteiro. O solo ficava torto, o trabalho era perdido, o esforço se tornava inútil. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com muita gente hoje. Não falta esforço, não falta tentativa, não falta vontade. Falta direção. Você pode até tentar crescer olhando para trás, mas vai crescer torto. Pode tentar amar olhando para trás, mas vai amar com medo. Pode tentar seguir a Deus olhando para trás, mas vai viver dividido. O problema nunca foi começar. O problema sempre foi não soltar. Existe uma história antiga que ilustra isso de forma cruel. Ló saiu de Sodoma, mas a esposa dele não saiu completamente. O corpo caminhava para frente, mas o coração ainda morava lá. Ela não virou estátua por causa de um olhar curioso. Ela olhou porque já estava paralisada por dentro. Às vezes, olhar já é suficiente para revelar onde o coração está. Tem coisas das quais Deus já te tirou, mas que você ainda visita em pensamento, em memória, em saudade, em raiva. E tudo aquilo que você se recusa a soltar começa, lentamente, a te endurecer por dentro. O passado não é mau. Ele ensina, ele molda, ele explica. Mas o passado não foi feito para ser casa. Foi feito para ser estrada, lugar de passagem, não de moradia. O problema começa quando a memória vira identidade. Quando você deixa de dizer, isso aconteceu comigo, e passa a dizer, isso é quem eu sou. Nesse momento, o passado deixa de ser lembrança e vira prisão. Alguns pensadores antigos perceberam algo interessante sem nunca terem lido a Bíblia. Eles diziam que sofrer por algo que não pode mais ser mudado é desperdiçar energia vital. A primeira dor acontece, a segunda é criada, a primeira te alcança, a segunda você alimenta. E a maioria das pessoas vive presa à segunda dor. Elas revivem conversas, revivem erros, revivem perdas, revivem versões antigas de si mesmas, como se pensar o suficiente fosse capaz de mudar o que já ficou para trás. Mas não muda, só cansa. Existe um momento na vida em que continuar olhando para trás deixa de ser sensível e passa a ser sabotagem. Você não honra o passado se sacrificando por ele. Você honra o passado aprendendo com ele e seguindo. Ninguém honra uma semente segurando ela na mão. Semente só cumpre seu propósito quando é enterrada. Pedro entendeu isso da forma mais dura possível. Ele errou, negou, falhou publicamente, 3 vezes. Mesmo assim, quando Jesus o reencontra, não faz um interrogatório, não pede explicações, não relembra o erro. Ele faz apenas uma pergunta: você me ama? Porque o amor aponta para frente. Jesus não ignora o passado, mas também não permite que ele defina o futuro. O erro explica, mas não governa. Talvez você precise ouvir isso com clareza. O que aconteceu com você explica muita coisa, mas não tem o direito de mandar em você para sempre. O que você fez pode ter consequências, mas não precisa ser identidade. O que você perdeu doeu, mas não pode se tornar o centro da sua vida.
Existe uma diferença enorme entre lembrar e viver preso, entre aprender e se definir, entre respeitar e se apegar. Deus não te chama para esquecer, Ele te chama para seguir. E seguir exige abandono, não de tudo, mas do que pesa. Você não perde nada ao soltar o passado, você só perde o peso desnecessário. Você não trai quem você foi ao mudar. Você honra quem você foi quando se recusa a permanecer o mesmo. Porque ninguém cresce sem deixar versões antigas para trás. Talvez hoje Deus não esteja te pedindo para começar algo novo. Talvez Ele esteja te pedindo para parar de carregar o que já acabou. Talvez a mudança que você tanto pede não esteja no que falta começar, mas no que falta terminar. Porque ninguém constrói o futuro olhando para trás. E ninguém segue com as mãos no arado, vivendo de costas para o caminho.